Palmeiras versus São Paulo, com números extremamente favoráveis ao Palmeiras. Palmeiras que gastou quase 100 milhões de reais para algo que não funcionou, você já vai entender daqui a pouquinho. Sobre o Palmeiras, com números impressionantes, ligados à capacidade de arrecadação do ano passado e principalmente com gastos com reforços. Gostaria de falar também sobre as cifras finais do segundo maior contrato de patrocínio em vigência do Palmeiras. Tudo sobre mercado, bastidores e finanças. Fala, rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Temos aí hoje um pacotão de notícias do Palmeiras. Já fortalece com like, se inscreva no canal, você que não é inscrito, e sem enrolação, vamos pro vídeo. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações para trazer bastidores e retrospecto de Palmeiras e São Paulo. Os times se enfrentam nesse sábado às 21 horas no Morumbi, jogo de líderes do Campeonato Brasileiro. Dá para contar que esse é o clássico que o Abel mais disputou desde que foi contratado pelo Palmeiras em 2020. No período, 28 jogos, com muita vantagem do Palmeiras. 12 vitórias, 10 empates e 6 derrotas. E essa vantagem se dá de maneira ainda mais efetiva no histórico mais recente. O Palmeiras não perde para o rival há 11 partidas, desde 2023. Nessa sequência são 7 vitórias e 4 empates. Dos últimos 5 jogos, 5 vitórias do Palmeiras, com direito inclusive a eliminações importantes, como no Campeonato Paulista. Palmeiras venceu o São Paulo em mais um clássico polêmico, garantiu vaga na grande decisão. Polêmicas têm sido a grande marca de Palmeiras e São Paulo quase sempre, ou pelo menos recentemente, com decisões a favor do Verdão. Foi por isso que nessa semana Rui Costa, o executivo de futebol do São Paulo, exigiu uma arbitragem isenta. Como consequência, o Anderson Barros se posicionou afirmando que ninguém vai ganhar no grito. Gostaria que você usasse o espaço para comentário para deixar seu palpite. Da São Paulo, da empate ou da Palmeiras no clássico desse sábado no Morumbi. A venda de Vitor Reis, Estevão respondendo o que eu não souber, estou com o WhatsApp aberto e vou repassando para mais pessoas, tá? Tô vendo aqui um tweet do Finanças Brasileirão. Com a venda de Vitor Reis, Estevão e Richard Rios e participação no Mundial de Clubes, Palmeiras ultrapassa 1 bilhão e 600 milhões de receita. Alcança quase 300 milhões de superávit, mas vê dívida passar de 1 bilhão. Deixa eu acrescentar uma informação em cima do balanço do Palmeiras. Já contei em vídeo, mas é sempre legal trazer para vocês aqui. O Palmeiras gastou, só com premiações a atletas e membros da comissão técnica, 97 milhões de reais no ano passado. E esse número, que já é alto, chama ainda mais atenção se a gente lembrar que o ano de 2025 termina sem nenhum título para o Palmeiras, né? Então dá para dizer que o Palmeiras pagou prêmios no valor de quase 100 milhões de reais para atletas e para o Abel, numa temporada em que ele foi três vezes vice do Paulista, vice do Brasileiro e vice da Libertadores da América. Nicola, mas por que pagou prêmios? Porque os prêmios não são pagos apenas pela taça. Você paga prêmios por avanços em fases, em competições, enfim, é do jogo, né? O alento para o torcedor do Palmeiras diante desse número que de fato causa algum apavoro é que o Palmeiras conseguiu faturar com premiações nos torneios que disputou, mesmo sem ter sido campeão, pouco mais de 315 milhões de reais, tá? O número fechado, esse número é muito impactado pela presença do Palmeiras na Copa do Mundo de Clubes. A Copa do Mundo garantiu ao Palmeiras uma quantia. Deixa eu pegar o número direitinho, porque a gente já traz, quer ver, ó? Mundial. Deixa eu vou colocar aqui, que aí talvez já apareça exatamente onde eu queria. Boa, exatamente, ó. Então, 97 milhões foi quanto se gastou com premiações para atletas, 315 milhões de reais foi quanto o Palmeiras faturou com prêmios nos torneios que disputou e 218 milhões apenas com o Mundial, tá? Se o Palmeiras tivesse sido campeão de um torneio importante no ano passado, putz, aí a arrecadação seria estratosférica, tá? A informação que eu contei nessa semana exclusiva sobre o mercado do Palmeiras é que o Nino não é o único alvo do Palmeiras para o meio do ano, tá? O Palmeiras sonha em ter o Nino e também o Wendel. O Wendel é aquele volante de 28 anos de idade, formado na base do Fluminense, que passou pelo Sporting de Portugal, tá desde 2020 no Zenit. Já tentou sair de lá de diversas maneiras, chegou a fechar com o Botafogo no ano passado. Botafogo não cumpriu com os acordos comerciais, com a parte financeira, não bancou o que tinha que pagar, e o Zenit desfez o negócio, tá? Qual que é a intenção do Palmeiras em relação a essas negociações com o Zenit? Colocar um dinheiro e mais um jogador para receber em troca
o Nino e o Wendel. São dois jogadores, para mim, bem diferentes. O Wendel é excelente meio-campista, pode ser volante, pode ser meia, seria titular na grande maioria dos times do futebol brasileiro, tá? A Selma Dias, é verdade que Almada e Luiz Henrique estão certos com o Palmeiras? Não. E eu te diria que são dois nomes quase impossíveis. O Almada, porque não quer jogar no Brasil, ele tem muito mercado no futebol europeu, e o Luiz Henrique, porque vai custar 30, 35, 40 milhões de euros, tá? Se houver alguma movimentação do Luiz Henrique, a tendência é que ele se movimente por algum clube por lá, jogador muito valorizado. Boa noite aí. O que tem de verdade em Fabinho, Wendel e Nino do Palmeiras pode esclarecer ouvindo a live nos Estados Unidos com 6 graus negativos. Caraca, meu. Fica bem aí. Bom, sobre o Wendel, Nino e Fabinho. O Fabinho interessa demais. O Fabinho é muito alvo do Palmeiras, só que o Fabinho ainda não se decidiu sobre o que fazer, tá? Ele tem contrato até a metade do ano, a prioridade dele é voltar para a Europa. Não se descarta que o Al Ittihad o mantenha, só que o Al Ittihad só vai mantê-lo, só vai oferecer uma proposta para ele se ele aceitar uma redução salarial. Hoje o Fabinho ganha na casa dos 11 milhões de reais por mês. Sobre o Wendel, é alguém que pode sair do Zenit, a pedida costuma ser de 20 milhões de reais. Sobre o Nino, esse é o mais próximo de virar jogador do Palmeiras. Tratativas já acontecem desde o começo do ano. O Nino já aceitou jogar no Palmeiras. O que falta é um acordo com o Zenit. O Zenit só queria negociá-lo depois do fim do campeonato por lá. Tá? E o Palmeiras desperdiçou quase 100 milhões de reais no ano passado. Está no balanço oficial do clube que em 2025 foram gastos 97 milhões de reais com premiações a atletas e membros da comissão técnica. Vale a lembrança de que em 2025 o Palmeiras não ganhou nenhum título. Foi vice-campeão brasileiro, vice-campeão da Libertadores e vice-campeão paulista, além de ter chegado às oitavas de final da Copa do Brasil e às quartas de final do Mundial de Clubes. Essas premiações foram todas atreladas à performance do time nas competições que disputou. Em geral, se a gente voltar no tempo, lá atrás os bichos eram pagos por conquistas de títulos, mas com o tempo isso foi mudando e hoje em dia é absolutamente normal que jogadores recebam premiações por classificações em cada uma das fases. O Palmeiras gastou 97 milhões de reais com premiações numa temporada com 0 título. Gostaria que você usasse o espaço para comentário para avaliar essa situação. Para completar, contar, até para ser justo, que se gastou 97 milhões com prêmios, o Palmeiras embolsou 315 milhões de reais com premiações das participações nos torneios que disputou na temporada passada. Foram 218 milhões apenas com a presença na Copa do Mundo de Clubes nos Estados Unidos. Para fechar, contar que o Palmeiras venceu por 2-1 o Botafogo na noite dessa quarta-feira no Allianz Parque, gols de Alan e Arias. E eu confesso que não consegui entender por que deram um gol do Alan. Quem chutou foi o Andrés Pereira, a bola só desvia no Alan, mas o gol foi atribuído ao ponta palmeirense. O Arias marcou seu primeiro gol com a camisa do Palmeiras e a vitória permitiu ao Verdão voltar à liderança do Campeonato Brasileiro, 16 pontos, assim como o São Paulo. O Verdão leva vantagem no saldo de gols, 8-6. O Bahia com 14 pontos, o Fluminense e o Curitiba com 13 e o Flamengo com 10 são os principais perseguidores, com a lembrança de que o Bahia tem um jogo a menos do que Palmeiras e São Paulo, enquanto o Flamengo tem 2 jogos a menos. Palmeiras e São Paulo se enfrentam no sábado, 21 horas, no Morumbi. Número assustador no Palmeiras. O Verdão desembolsou com reforços na temporada passada 848 milhões de reais. Esse número consta no balanço financeiro referente a 2025. Você vai lembrar que eu passei boa parte das últimas semanas batendo na tecla de que o investimento do Palmeiras com reforços foi de 703 milhões de reais. A diferença se dá porque uma série de impostos não foram incluídos naqueles 703 milhões de reais. As operações finais de contratações do Palmeiras com reforços no ano passado custaram 848 milhões. E olha que nesse número nem estão embutidos os gastos com luvas, prêmio pela assinatura do contrato, e com comissões. Foram mais 122 milhões de reais. A gente está falando de algo perto de 1 bilhão de reais com contratações de atletas ao longo de apenas um ano. Outro dado importante, foram 12 milhões de comissão aos empresários apenas na contratação de Ramon Sousa, que definitivamente, pelo menos até agora, está muito longe de vingar. Ainda assim,
Palmeiras registrou um superávit na temporada passada de 12 milhões e 400 mil reais, tudo graças à arrecadação de 1 bilhão 780 milhões de reais. Foram 602 milhões com vendas de atletas e 327 milhões com premiações, esses os dois principais pontos de convergência de dinheiro para o Verdão em 2025. Quero falar sobre os números finais do contrato de patrocínio que o Palmeiras está assinando com a Leapmotor. A Leapmotor é uma montadora de carros chineses, carros elétricos, que chega ao Brasil para concorrer com a BYD. A inauguração da sua loja no Brasil aconteceu em novembro do ano passado. E a Leapmotor vai estar no espaço que era até outro dia da Victor. Victor, envolvido em uma série de problemas, acabou perdendo a oportunidade de patrocinar o Palmeiras. Eram 25 milhões de reais fixos, mais 5 milhões de reais de bônus. Pois bem, a Leapmotor acaba de fechar com o Palmeiras um contrato de patrocínio de 19 milhões de reais fixos, que podem levar esse contrato com bônus até os mesmos 30 milhões de reais da Victor. Contrato de 2 temporadas e a estreia da Leapmotor deve acontecer nos próximos dias. Trata-se do segundo maior patrocínio do uniforme palmeirense, só atrás da Sporting Bet, patrocinadora master, que gasta 100 milhões de reais por ano fixos, além de 73 milhões de reais em bônus. Salve, salve! Vamos ficando por aqui com mais uma edição, mais um vídeo com atualizações importantes do Palmeiras. Muito obrigado a você que ficou até aqui, fortalece com like, se inscreva no canal, deixe nos comentários a sua opinião referente a qualquer um dos temas, beleza? Vamos pra cima, dia de Choque Rei, dia de Palmeiras. Foi falado bastante ontem sobre essa arbitragem, como é que vai ser decidido e tudo mais. Gostaria de saber a sua opinião sobre tudo que tem falado na mídia aí, se a arbitragem realmente está favorecendo somente o Palmeiras e não o São Paulo. Tá uma choradeira imensa na mídia. Fortalece com like, voltaremos mais tarde com mais informações. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.